Fala galera, bem-vindos de volta ao canal. Meu nome é Marina Carnelos e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre intercâmbio no Canadá. Sim, pessoal, vamos falar sobre a minha experiência de intercâmbio no Canadá, quanto custou, o que eu achei e a pergunta que não quer calar: por que Canadá? Eu gostaria de começar esse vídeo já dizendo que o Canadá é o terceiro destino mundial escolhido por estudantes internacionais, pessoal. Na época que eu fui, lá em 2013, realmente era um pouco incomum, nem todo mundo falava ou pensava no Canadá, né? Mas hoje, na verdade, na última década, o Canadá triplicou o número de estudantes no país. E, em média, em 2019, 642 mil pessoas foram estudar no Canadá, em suas diferentes cidades. Por que as pessoas escolhem o Canadá? Bom, gente, as pessoas escolhem o Canadá principalmente por dois motivos. O primeiro deles é que os estudantes acreditam que o Canadá tem uma forte qualidade na educação. Gente, isso é um fato, ok? Não só para estudantes internacionais, como para os próprios canadenses, isso é realmente algo atrativo no país. A segunda coisa que as pessoas consideram para colocar o Canadá na sua primeira lista de intercâmbio ou de estudando em faculdades fora do seu país de origem é que, além de ser um povo super multicultural, eles são muito abertos, super educados e um povo extremamente tolerante. Então, isso também ajuda as pessoas a considerarem o Canadá como o seu destino para estudar. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui mais um pouco da minha experiência e como que foi tudo isso, né? Desde a minha escolha de ir para o Canadá até a finalização do meu intercâmbio. Na verdade, eu nunca sei dizer ou explicar muito bem o porquê eu escolhi o Canadá. Eu tinha um amigo que já tinha feito intercâmbio no Canadá e as histórias que ele me contou acho que encheram os meus olhos, obviamente. E além disso, gente, o Canadá é um país frio. E isso foi primordial na minha escolha. E na minha época, lá em 2013, muitos dos meus amigos estavam indo para a Austrália ou Estados Unidos. Nenhum desses países chamava a minha atenção, primeiramente porque a Austrália tem muito bicho. E bichos grandes e peçonhentos. E meu irmão tinha ido para lá em 2010 e ele realmente falou que isso é um fato. Então, risquei a Austrália da minha lista. Os Estados Unidos nunca chamou minha atenção para estudar. Muito estranho isso, né? Visto que eu aprendi inglês totalmente americano, né? E eu consumia muito a cultura americana, em filmes, músicas, livros e assim por diante. Porém, para mim, ao meu ver, o Canadá é os Estados Unidos completamente melhorado. Além do que eu já tinha falado anteriormente sobre o povo canadense, que realmente eu guardo eles no meu coração até hoje, e é verídico, tá, gente? As pessoas no Canadá são extremamente fofas, educadas, prestativas. Sério, vale a pena ir lá, conhecer esse país e esse povo maravilhoso. Além disso, eu queria ir para um país completamente diferente do que eu estava acostumada. Eu olhei neve, frio, montanhas, parques, lagos, praia, tudo no mesmo lugar. Eu falei, amor, Tô indo pra aí agora. Eu tenho que antecipar para vocês que realmente o intercâmbio no Canadá não é barato. Inclusive, é um dos países mais caros para se fazer intercâmbio. E você tem que ter toda uma comprovação de renda antes disso, né? Já na sua aprovação de visto, o que impossibilita realmente de muita gente conhecer esse país maravilhoso e ter a mesma experiência perfeita que eu tive. A partir do momento que eu escolhi o Canadá, eu conversei com a minha mãe e eu fiz uma lista de agências de intercâmbio na minha cidade, que no caso era em Santos, para que eu pudesse escolher por qual agência eu iria, quanto iria custar, qual escola, qual cidade e tudo mais. A agência que eu escolhi fazer foi a Information Planet. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o site deles, que eles fazem intercâmbio não só para o Canadá, mas para a Austrália e outros países. Quando eu fui na agência, né, na Information Planet, eu fui tirar todas as dúvidas sobre o intercâmbio. Eu pesquisei sim outros países, mas realmente o Canadá era o meu destino, era para onde eu realmente queria ir. E como é que funcionou a minha escolha de visto? Você tem vários vistos diferentes que você pode escolher para você fazer o seu intercâmbio no Canadá.
Naquela época, a minha opção foi de estudo e trabalho. E isso é muito importante porque tem duas formas de você ir como visto de estudo e trabalho. O primeiro deles é quando a escola pela qual você vai te ajuda a achar um trabalho. Normalmente, esse trabalho é um estágio não remunerado, porém, são em grandes empresas e facilita bastante para você ganhar bastante experiência no seu intercâmbio realmente e, obviamente, agregar valor no seu currículo, né? A segunda opção que você pode ter é de você simplesmente escolher você mesmo procurar pelo seu trabalho. E aí, você pode trabalhar em qualquer área, tá, gente? Desde atendente em lojas, como, por exemplo, lojas de roupa, de maquiagem, essas coisas, até realmente um estágio em grandes empresas. Então, fica ao seu critério. Uma dica que eu dou aqui é que se vocês tiverem dinheiro suficiente para se bancar nos 6 meses de intercâmbio ou mais que vocês forem fazer, vocês realmente aceitem essa ajuda da escola. Eles cobram uma taxa por essa ajuda, mas realmente vale a pena. Algo que eu gostaria de atentar aqui vocês nesse vídeo é que realmente para você conseguir o visto, né, para o Canadá, você precisa ter uma comprovação de renda bem alta. O que eu quero dizer com isso? Você tem que comprovar uma renda, tá, nos seus 3 últimos olerites ou extratos bancários, que você tem mais ou menos em média $1.500 canadenses para cada mês do seu intercâmbio. Então, se vocês forem fazer a conta, significa que eu ia ficar 6 meses fazendo intercâmbio, então eu precisava de $1.500 vezes 6 meses, que dava em média $9.000 canadenses, que naquela época era mais ou menos R$16.000. Eu falei que era caro. Essa é uma comprovação de renda que você tem que ter, ou a pessoa que vai ser o seu responsável financeiro precisa ter, mostrando que ela tem como, em alguma emergência, te enviar esse valor para você não passar fome no Canadá. Basicamente, é isso que eles querem dizer, tá bom? Além disso, você precisa ter uma comprovação de uma renda parada em uma conta bancária, tá bom, amores? De mais ou menos $2.000 canadenses para cada mês do seu intercâmbio. O que significa $2.000 vezes 6 dá $12.000 canadenses, que dá aproximadamente R$20.000. Então, sim, eu tive que comprovar esse dinheiro. Então, por isso, quando você pretende fazer um intercâmbio no Canadá, o que eu também recomendo para vocês é que vocês planejem esse intercâmbio com muita antecedência. Fui pesquisar passagens e na época a Air Canada foi a empresa que eu escolhi para fazer a minha trip, né, do Brasil-Canadá. É muito importante aqui, gente, eu ressaltar uma coisa para vocês. A maioria das passagens para o Canadá ficam mais baratas se você fizer uma escala nos Estados Unidos. Porém, vale lembrar aqui que nos Estados Unidos, para você botar o seu pezinho ali, você precisa de um visto americano. Então, às vezes, não vai compensar você pagar mais barato na passagem, sendo que você vai ter que pagar pelo seu visto americano, que pelo menos quando eu tirei era em média 500 e poucos reais. Ok? O meu voo foi São Paulo, Guarulhos, Toronto, Canadá, Toronto, Vancouver. É uma viagem interminável, parece que não vai acabar nunca. Mas você chega lá, fica tranquilo. Outro ponto muito importante aqui que você precisa se lembrar da sua viagem e para fazer qualquer intercâmbio, seja no Canadá, na Austrália, na Inglaterra ou em qualquer outro país, você precisa ter um seguro viagem. Esse seguro viagem, normalmente, ele tem que começar no dia da sua viagem, né, no momento em que você embarca no avião, e ele tem que terminar preferencialmente assim que você desembarca no seu país de origem, ou seja, no Brasil. Então, no meu caso, o meu seguro viagem era do dia 10 de janeiro de 2013 até o dia 2/7 de 2013. E esse segurozinho aí ficou R$1.168, tá? Esse seguro ele incluía o seguro saúde, seguro viagem, extravio de bagagem e tudo mais o que você pode imaginar. Prestem muita atenção, principalmente no seguro saúde, tá, gente? Essa é a parte mais importante do seu seguro viagem, porque caso você se acidente ou você precise ir para o hospital, alguma coisa assim, é muito importante você saber como que funciona esse seguro, beleza? A minha cidade escolhida então foi Vancouver e, gente, melhor cidade da vida. Além de ser maravilhosa, temperatura ideal, eu peguei menos 10 graus. Então, se pra você isso é frio, o Canadá não é pra você, amor, porque Vancouver é uma das menos frias, tá bom? Bom, pessoal, a escola que eu escolhi foi a VEC, que é Vancouver English Center. Ela fica lá no centro de Vancouver, é uma escola maravilhosa e assim, eu não tenho um A pra falar dessa escola.
todos os professores maravilhosos, todos os funcionários super, hiper, master, blaster solícitos, os estudantes, a vibe, cara, perfeito, tá? O programa que eu fechei na VEC foi de 12 semanas de estudo, 12 semanas de trabalho. Lembra, o meu visto era de Study and Work Permit, então eu poderia fazer isso. O valor da escola foi nada mais nada menos que 4.520 dólares canadenses. E se você for parar para pensar, esses 4.520 são apenas para 12 semanas de estudo. Então, como eu já disse antes e eu volto a repetir, sim, o Canadá é um país bem caro. A escola VEC, ela tem basicamente 15 níveis, tá? E eles são separados por Speaking and Grammar, tá bom? Então, quando você chega lá no seu primeiro dia de aula, você vai fazer um teste para saber qual é o seu nível de inglês, de speaking e de grammar. Pode ser sim que você esteja em níveis diferentes para essas duas coisas, que foi o meu caso. Eu cheguei lá e eu iniciei no nível 10 de speaking e no nível 8 de grammar. Sim, gente, eu não sei escrever tão bem quanto eu sei falar. É importante ressaltar aqui que dentro da escola você só podia falar inglês, tá? E isso, gente, é algo Muito importante. porque está no contrato da escola, tá? Que se você for pego 3 vezes falando o seu idioma, no caso o meu era o português, você poderia ser banido da escola. Tipo assim, beijinho, beijinho, tchau, tchau, pega os seus 4.520 dólares canadenses que você pagou e enfia no seu... Porque você tá sendo expulso. E era muito legal, a escola incentivava muito você a falar inglês. Inclusive, quando algum funcionário, algum professor estava passando no corredor e via você, principalmente falando com pessoas da sua própria língua, o inglês, você ganhava um green card. E quem era pego falando a sua língua nativa, ganhava um red card. E aí, vocês já sabem, 3 red cards, olho da rua, amores. Eu tive vários professores maravilhosos, mas eu tive 2 muito marcantes, que era a Teacher Holly e o Teacher Matt. Os 2 eram de speaking e realmente, assim, eles levavam a sala de aula num outro patamar, sabe? Eu tenho, assim, excelentes memórias dentro daquela escola, gente, sério. Se tem uma escola que eu realmente recomendo é a VEC. Uma coisa muito importante de falar aqui é, obviamente, onde eu fiquei. Marina, onde você morou 6 meses, meu amor? Porque, gente, se vocês não sabem, no intercâmbio você pode escolher morar numa host family, que é uma família local que vai te, né, dar abrigo, ou você pode, às vezes, morar numa residência estudantil, ou você pode morar sozinho. Na Information Planet, eles falaram assim pra mim, Marina, Vamos fechar apenas um mês de host family, ok? E aí depois, se você quiser permanecer nessa família, ou se você quiser mudar de família, ou daí você quiser ir para uma residência estudantil, porque você vai conhecer vários estudantes, vai querer dividir casa, ou vai fazer o que você quiser da sua vida, né, meu amor? Você então paga apenas por 4 semanas em uma host family. Beleza? aí eu falei, claro, amor, beleza. O que eles recomendam realmente é que você troque uma ideia com a família pra quebrar um pouquinho aquele gelo, né? De tipo, Ou eu vou chegar na sua casa e você não me conhece, e eu sou de outro país, e eu tenho uma cultura completamente diferente da sua, e vamos ser amigos. eu mandei um e-mail pra família, né, que eu fiquei com a Coco's Family. Cara, se teve alguma coisa nesse intercâmbio que fez tudo ser perfeito e foi tipo a cola do meu intercâmbio ser sem palavras, foi essa host family. A família que eu fiquei, ela consistia em 5 pessoas, que era a Michelle e o Vol, que eles eram os pais, e o Nicholas, a Rachel e a Alex. Eles me acolheram como se realmente fosse da família. Realmente me esforcei pra tentar fazer parte daquele ambiente familiar, né? Então, eu sempre ia da escola pra casa, eu fazia questão de jantar no mesmo horário que eles. Eu assistia o The Voice com o Vol, era tipo o nosso roteiro, né? A gente não perdia nenhum episódio. Então, assim, eu realmente me envolvi com as crianças, eu gostava de passar um tempo com elas. Inclusive, eles adoravam. Me assustar. Então, tipo assim, eles tinham algo cômico que eles adoravam me ver gritar fino. Ah! Tipo, bem fino. Uma vez eu quase caí da escada, né? Tranquilo. Mas, enfim, Foi realmente uma família, assim, que eu guardo até hoje no meu coração. Eu falo com eles até hoje, tenho eles no meu Facebook e são pessoas extremamente bondosas. Faz toda a diferença quando você tem uma host family como a que eu tive. Uma coisa importante de dizer aqui é que a host family não é de graça, né, gente? Com certeza, obviamente que não, né mesmo?
No caso, a minha host family era mais ou menos $800 canadenses por mês. E eu tinha incluso as refeições do café da manhã e jantar. É importante ressaltar aqui que a host family não tem nada a ver com a Information Planet, tá? Quem faz toda a administração sobre casas de família, né, é a própria escola, tá? Então, se você tem algum problema com a sua host family, ou se você quer renovar a sua host family, ou qualquer coisa do gênero, você tem que falar diretamente lá na sua escola, tá bom? Lá no Canadá, o transporte funciona de várias maneiras, tá? Você pode ir de ônibus, Skytrain, que é tipo um metrô, só que ele vai por cima, entendeu? Por isso Sky. Entendeu? Você pode ir de barco, e se você compra o ticket mensal ou semanal, enfim, lá de transporte público, você pode usar em qualquer uma dessas modalidades, beleza? Não é tão barato, eu lembro que na época eu gastava em média mais ou menos $198 pro passe mensal. Considerações a serem feitas se você quer fazer o seu intercâmbio no Canadá. Primeiro, leve dinheiro. Segundo, tenha um visto americano. Eu fui para Seattle numa excursão que teve da escola e para entrar em Seattle, Estados Unidos, obviamente, você precisa do visto americano. E como o Canadá está muito colado ali nos Estados Unidos, é muito comum você ver estudantes e tal indo fazer passeios para os Estados Unidos. O custo de vida no Canadá realmente ele é um pouco caro. Uma outra coisa importante a se falar aqui, principalmente se você for como eu nos meses de inverno para o Canadá, é que você vai acabar comprando roupas de inverno lá. Gente, não caiam na besteira de comprar roupa de inverno no Brasil como eu fiz, tá? A minha consideração final do Canadá é a seguinte: vale a pena? Com certeza. 1 milhão de vezes sim. É muito caro? Com certeza. 1 milhão de vezes sim, é caro. É um dos lugares mais caros para se fazer intercâmbio. Já era um dos lugares mais caros lá na minha época, porém realmente era o destino que eu queria ir. Graças, na verdade, à minha mãe, né? Salvadora da pátria. Mãe, te amo. Eu consegui realizar esse sonho. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu acho que eu consegui tirar algumas dúvidas aqui de como funciona o intercâmbio no Canadá. Eu espero ter ajudado vocês ou ter dado uma clareada aí se você está escolhendo para onde você quer fazer o seu intercâmbio. E como vocês puderam ver nesse vídeo, eu super recomendo o país Canadá. Gente, só vai, tá? Quer dizer, só junta dinheiro e vai. Se você tiver qualquer dúvida, tá, sobre qualquer coisa de intercâmbio no Canadá, vai ser um prazer ajudar todos vocês, tá bom? Galera, por favor, não se esqueçam de deixar o seu likeão aqui nesse vídeo, tá bom? Eu fiz ele com muito carinho. Não se esquece também de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito e, obviamente, compartilhar com seus amigos, familiares e conhecidos e principalmente com aqueles que têm o sonho de fazer o intercâmbio. Eu conto com a ajuda de vocês pra gente poder fazer esse canal crescer cada vez mais, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!